Eu quero chamar para cima... Teixeira, você pode se acomodar, escolha uma das nossas cadeirinhas da salinha do Sage ADV. Vou chamar também o Ricardo Françoso, da Contentus, que fala também desse processo de compra, essa jornada que o Alexandre mostrou aqui. O Ricardo é formado em administração de empresas pela UFSC e é responsável pela área de vendas do Brasil da Contentus. E é experto no modelo de vendas inside sales, especialista em marketing de conteúdo. Eu falo esperto mesmo às vezes, tá? A gente é tão cheio de anglicismos, e inbound marketing e branding. Às vezes eu gosto de dar uma portuguesada na coisa. Ricardo Françoso. Obrigado. Para conduzir essa conversa, a gente tem uma pratinha da casa aqui. Você pode ver que ele é publicitário pelo sapato, pelo blazer, né? O nosso querido Thiago Locke, prata da casa aqui, tem 2 anos de carreira já, todos voltados ao digital, é especialista em marketing digital aqui da Softplan. É cofundador do Google Business Group de Florianópolis. E ele vai mediar essa conversa, que ele estava me contando que a grande reinvenção da carreira dele foi lidar com a gente, né, de adaptar de marketing para a nossa cabecinha, às vezes um pouco fechada. Os dois estão microfonados, então você leva esse, Thiago Locke, para mediar a conversa. Boa tarde, boa tarde. Queria primeiro agradecer o Alexandre e o Ricardo. O Alexandre já conheço há algum tempo, né? Nosso parceiro aqui no Sage ADV. E o Ricardo, já conversei um pouco, tive o prazer, pretendo conhecer muito mais. Como o nosso MC Biel falou, trabalhar com vocês, advogados, foi um desafio gigante na minha carreira. 12 anos de carreira, sempre no digital, e eu tive que me reinventar. Porque a forma como o advogado consome um conteúdo, né, para quem não sabe, a gente tem um blog, blog.sageadv.com.br, né, um dos blogs de referências aí no assunto, seja qual for, a gente trata de todo a nossa... o nosso conteúdo, enfim, ele tem todas as etapas da jornada de compra, como o Alexandre falou, né, então a gente também usa o inbound marketing aqui dentro do Sage ADV. Então eu já quero começar por aí, né, mas vendo o outro lado. O Sage ADV precisou se reinventar para encontrar a maneira certa de comunicar com o advogado. E como que o advogado, nesse período aí que a gente vê desde 2015, com o novo Código de Ética da OAB, como que ele precisou se reinventar, né, e que maneiras e que ferramentas, enfim, ele tem a seu dispor para se comunicar com o seu cliente. Vamos começar pelo Ricardo, né, que o Ricardo ainda não falou, o Alexandre acabou de sair. Legal. Então, vamos lá. Acho que não só os advogados, mas todas as áreas aí teve uma mudança muito grande dentro de um processo de compra, né? O empoderamento de quem está do outro lado do consumidor, independente da área. O consumidor hoje ele tem acesso a muita informação, e daí entrando um pouco para o lado jurídico, onde existe uma série de regulamentações entre publicidade, exposição e etc. Hoje o meio digital ele possibilita diversos canais, como o Alexandre ele já colocou aqui, acho que tem uma sinergia bem legal com tudo que ele falou. Não na venda, mas na exposição de conhecimento. Primeiro, com quem que eu quero falar? A gente entender que quem está do outro lado não tem uma formação em direito, então não adianta a gente usar o juridiquês ou termos muito específicos, então a gente tem que entender com quem que a gente vai conversar, e para isso a melhor forma é mapear, fazer entrevistas, entender quem que é o cliente que eu atendo, e em cima disso poder trazer o conhecimento que se tem dentro de casa de uma forma tranquila, através de meios, canais que o seu potencial cliente ele vai estar, né? Então, um blog, porque através disso você consegue ter uma indexação, uma busca orgânica. A busca normalmente do consumidor vai em cima de problema, não do nome do seu escritório, da sua empresa. Então, conseguir mapear isso, conseguir ter essa comunicação, vai fazer com que você se coloque como autoridade, vai fazer com que você consiga criar uma comunicação assertiva para quem não tem um entendimento tão claro daquela área e precisa de ajuda de alguém para resolver o problema, né? Então, basicamente, conseguir ter esse mapeamento e facilitar essa comunicação, eu acho que esse é o caminho para transformar o uso da tecnologia, o uso do digital para atrair mais potenciais clientes. Então, eu já puxo aí para o Alexandre. Alexandre, a advocacia, como o Ricardo bem falou, precisa falar com seus clientes, assim como qualquer nicho de mercado.
Quando a gente expõe, já que o Código de Ética ele tem essa limitação a respeito do mercantilismo, né, da mercantilização da advocacia, como que a gente pode, que assuntos, de que maneira que a gente pode, então, atrair esse nosso cliente para o nosso funil, né, aí sim, atrair, converter, fidelizar, né, como você bem falou na sua palestra, como que ganchos a gente consegue dar alguns exemplos, esse é um pouco mais prático com o pessoal aqui do ADV Conference. Bom, a questão de atrair pessoas, a gente tem várias formas, né? Um é por meio do conteúdo, e também tem outras estratégias do SEO do teu site, que é o Search Engine Optimization, a sigla americana, que vai fazer com que você melhore o mecanismo de busca do teu site. Estratégias de palavras-chave, o texto que está dentro do site tem que estar bem alinhado com as palavras que talvez o público vá buscar na internet, as soluções jurídicas, e não só falar do que é a área do direito civil, mas explicar quais são os serviços que você presta na área do direito civil dentro do teu site. Fazer com que o teu site seja percebido como uma plataforma de serviços e não só uma apresentação institucional. Isso vai atrair, vai indexar no Google. Google Ads é também uma coisa importante para ser feita de maneira correta, assim, geral, mercantilização, né? É possível, né? O provimento 94/2000 do Código de Ética da OAB deixou bem claro que existe um provimento da publicidade. Então, os advogados acham que não pode fazer publicidade, mas o próprio código diz que pode fazer publicidade, mas tem que fazer uma publicidade informativa. E a questão dos conteúdos é muito importante. A ideia que eu dou é fazer um plano de pauta. Como tudo está dentro de um planejamento de posicionamento, o teu plano de pauta vai seguir de maneira com cronograma e organizada as áreas do direito que você quer falar, ou os serviços. E aí, ao longo do tempo, você vai passando por toda a tua estratégia de posicionamento. Então, num texto mais ou menos aí de 1000 palavras, sem ter o juridiquês, falando dos serviços, pontuando palavras-chave, e até mesmo se você quiser fazer uns link builds, que são palavras negritadas com link que vai jogar para uma nova informação sobre aquele assunto dentro do teu site. Mas isso tudo tem que estar, obviamente, planejado. Mas eu acho que seria essa estratégia para você atrair as pessoas. Dentro do blog do SageDV, a gente tem uma série de colunistas e uma série de formadores de opinião que, né, expõem seus conteúdos lá, sejam eles de topo de funil ou fundo de funil, como também falamos aqui, né? Conteúdos próximos da venda ou conteúdos que são apenas elucidativos. Essas pessoas buscam formar opinião, né? Buscam trilhar o seu caminho dentro da profissão e ter referência dentro dos seus assuntos. A gente havia falado aqui de juridiquês, ou enfim, e falar a língua que os leigos, né, aqueles que não são praticantes da área jurídica, entendam. De que maneira que vocês enxergam esse posicionamento como formador de opinião, né, e fica o convite, então, também, né, quem quiser conhecer melhor o trabalho, blog.sagedv, estou vendo o Valdemiro também, nosso colunista aqui, Geisilene, outra colunista também está aqui. Então, como que vocês veem essa crescente, né, que a gente vê de tantos outros blogs, inclusive o Jus do Brasil também, como formador um advogado como formador de opinião? E se isso tem algum conflito com o Código de Ética da OAB? Ricardo? Legal. Acho que o conflito vai ser um pouco na intensidade como você vai expor todo esse conhecimento, né? E dentro desses canais, criar o seu próprio domínio, tá? Podendo conversar de uma forma a instruir. Hoje, a grande moeda dentro dessa estratégia é você oferecer conhecimento, né? Que ajude ele, entrando na palestra um pouco do Alexandre, cumpra a jornada de compra dele, etapa por etapa, do momento de descoberta de um problema, ele conseguir entender quem são as pessoas, autoridades naquela problemática, e tomar até o momento de decisão de quem ele contratar, seja o escritório, seja ver o advogado como autoridade dentro daquela segmentação. Então, o escritório ele poder pensar em toda essa estratégia e, às vezes, até fazer parcerias com outros escritórios, às vezes, trazer um pouquinho mais de outras áreas e poder criar, o que o Alexandre falou, link building, fazer uma estratégia de guest post, que a gente fala basicamente é um convidado, né? Você poder ter um colunista, poder envolver, fortalecer um pouco desse ecossistema, isso tudo vai impactar no seu site, no seu domínio, no seu ativo digital. Esse impacto vai conseguir te permitir um melhor ranqueamento e, de novo,
Quando o público está procurando sobre aquela dor, sobre aquela palavra-chave, esse ranqueamento faz você aparecer. Claro, a gente também tem algumas estratégias de links patrocinados, mas a confiança é maior quando você não está pagando para se aparecer, quando você está conseguindo criar realmente uma audiência. Então, toda essa comunicação pode trazer esse público até você e você ter um potencial, daí sim, de oferecer o seu serviço sem fazer uma publicidade voltada só à venda, mas, de novo, se colocar como autoridade, compartilhar esse conhecimento e aí você conseguir ter essa atração. Acho que esse é o caminho e daí usar o conhecimento interno, né? Não necessariamente a gente precisa ter um responsável de marketing dentro dos escritórios. Hoje você tem algumas alternativas de poder contratar sim, mas também ter uma agência, uma assessoria que já está expert naquele modelo e você compartilhar o conhecimento que você tem, a autoridade que você tem, criando um briefing para que essa empresa voltada para o digital possa fazer o negócio funcionar. E outra estratégia que vem sendo muito abordada é a questão do networking jurídico. Né? De que maneira que o meu relacionamento com outros advogados, outros agentes do direito, pode vir a me trazer novos clientes, enfim, através de uma prospecção ou através de outras oportunidades. De que maneira que vocês veem o networking jurídico, né? Essa troca de informações, seja com advogados de outras áreas, enfim, é uma estratégia válida ou cada um por si e vou roubar o cliente e vou ser roubado de alguma forma? Não, é bem importante, né? Tem pesquisas uma pesquisa muito importante saiu do Martindale Hubbell, que é a maior organização de advogados do mundo, com mais de 1 milhão de advogados no mundo, muito legal. Isso é uma pesquisa no Brasil. E perguntaram assim, para os clientes corporativos, empresas, qual era o principal meio de contratação, né? E os próprios empresários executivos responderam que foram a indicação de outros advogados. Então, o marketing com o meio do network com outros advogados ou com o meio jurídico, também juízes e desembargadores também indicam, porque eles estão vendo o conhecimento do trabalho do advogado. Então, esse marketing de conteúdo que a gente está fazendo não é só para o público final, o público que consome o escritório, mas sim os stakeholders, aqueles todos que se relacionam com o escritório de alguma forma. Então, vale muito a pena fazer parte de institutos, câmaras, e trocar ideias com outros advogados, porque advogados que não é teu concorrente direto, vai ficar sabendo da sua competência. É como médico, né? Você vai num ortopedista, dele te indica o cara do joelho, mas você for falar do pé, enfim, um vai indicando o outro porque conhece a competência do outro. Então, é bem importante trabalhar assim. Beleza. A gente falou aqui de captação, de prospecção, enfim, mas a gente sabe que isso não é mérito da advocacia, não é mérito da administração, enfim, mas um novo cliente ele é muito mais custoso, muito mais oneroso para um empresário do que a retenção e a fidelização de um cliente. Então, como vocês enxergam e de que maneiras que vocês indicam para os advogados hoje fazer essa retenção, né, e fazer com que os clientes dos advogados, enfim, continuem a procurar o escritório ou não troquem no meio do processo, por exemplo, como é muito comum, infelizmente, na profissão. Como é que você vê, Ricardo? Eu acho que tudo isso vai estar atrelado a muita questão da comunicação, né? Então, se você tem um cliente, você mantém um relacionamento com ele, se comunica com ele, ele vai gerando a confiança, e a partir do momento que você criou a confiança, dificilmente você vai trocar simplesmente por conta de preço ou por facilidade. A confiança ele é o primeiro gatilho para a venda, mas ele também é o primeiro gatilho para a retenção. E essa confiança ela vai ser gerada a partir do momento que você, como escritório, como empresa, enfim, consegue ter uma comunicação adequada. Essa comunicação ela poderia ser direta, né, pessoa com pessoa, só que dependendo do quanto você quer crescer, isso acaba não sendo escalável. Hoje você conseguir ter esse mapeamento também e fazer uma produção de conteúdo não só pensando em atração, não só na problemática de um potencial novo cliente, mas também entendendo quais são as dificuldades ao longo de um processo, ao longo de uma problemática que aquele cara que já é seu cliente ele tem, você consegue fazer um acompanhamento
mostrando um material, um e-book, um infográfico. Então, você consegue escalar sem ter a mesma conversa com todo mundo, você consegue simplificar isso com o seu cliente, já passando um pouquinho de autoridade para ele, conhecimento, segurança, mapeando um processo, por exemplo, quais são as etapas, algo que vocês percebem que todo dia vocês têm a mesma conversa. Então, o conteúdo, ele, além de tudo, ele pode ser algo para escalar o seu escritório, o seu atendimento, retendo, gerando cada vez mais confiança. Então, é um mecanismo, pensando em escalabilidade e retenção, que ele pode funcionar também. Tiago, tem um detalhe legal também para complementar, né, o que o Ricardo falou. Uma queixa de muitos clientes de escritórios de advocacia é o relacionamento, né? É o feedback, é a informação do processo, como está indo, né? O escritório que consegue enviar relatórios aos clientes de como está acontecendo o processo, qual é o estágio que ele está, fazendo com que o cliente possa acessar uma plataforma lá com login e senha, ele possa ter acesso a todas as suas informações. Então, até no fundo do funil, eu coloquei ali retenção. Uma das ideias é você ter, ou no teu site, ou criar um aplicativo do escritório que possa trazer todas essas informações e mais um acesso rápido, direto a um atendimento ali do escritório, porque por ali, pelo aplicativo, fica mais rápido essa conversa, com o WhatsApp direto de alguma pessoa que está já determinada para atendê-lo, e também acessar por meio do aplicativo o software jurídico, né, como SAGE, para acessar o andamento do processo. Então, isso você está mostrando tecnologia, inovação, relacionamento, atendimento, autoridade. Acho que é bem importante também. E a rapidez dentro do universo hoje, que talvez o maior bem que a gente tem seja o tempo, né? Tá todo mundo querendo praticidade, ser produtivo, ser rápido, não tem o tempo. O WhatsApp, ele vem aí como um novo canal realmente para acelerar muita coisa. Então, ter essa comunicação mais rápida, você dar essa acessibilidade, você gera também essa confiança de retenção. Isso que tem falado-se muito aqui hoje, né? Passar para o cliente que o advogado está tirando o terno e o gravata, botando um tênis, a calça jeans e conversar com o cliente de igual para igual. Isso é o chique hoje em dia, o bom, o charmoso. Então, estamos quebrando paradigmas. Eu acho que a gente está vivendo uma economia do compartilhamento, da simplicidade, o simples, o menos é mais. Então, chegar de tênis e conversar com o teu cliente sabe que você está sendo sincero e tendo uma autoridade e conhecimento é sensacional, muito melhor. Então, isso é compartilhar ideias, informações, distribuir artigos, né? Antigamente, todo mundo guardava informação para si, não vou passar isso para minha concorrência. Hoje, não. Às vezes, as pessoas estão usando a internet, redes sociais, querem mesmo compartilhar o conhecimento. Eu acho que quanto mais você compartilha, essa energia volta em triplo para você e coisas boas aí, principalmente olhando tecnicamente na indexação em Google, né? Eu não sei se eu estou avançando aqui na jornada de compra, Alexandre, mas tu acabou falando de software jurídico, não vou falar, obviamente, do SageDV. O SageDV tem a área do cliente, né, no qual o cliente pode acompanhar todo o seu andamento processual. Eu tenho certeza que 99% dos advogados já receberam um WhatsApp, seja às 3 da manhã ou seja às 10 da manhã, perguntando, e aí? E doutor, como é que está o meu processo? Né, então, ou isso várias e várias vezes todo dia. Né, eles sabem que o andamento processual pode levar meses, mas todo dia está perguntando, e aí, doutor, como é que está o meu processo? Eu acho que ferramentas assim de comunicação e de atendimento ao cliente, né, como módulo de área do cliente no SageDV, eu acho que é muito importante. Para fechar, então, a gente tem um pouco de tempo ainda, sem falar na Content Tools, obviamente, que é uma baita ferramenta. Eu gostaria que cada um falasse algumas ferramentas, que a gente falou muito de teoria, mas para sair daqui e começar a trabalhar com marketing digital, trabalhar com marketing jurídico, trabalhar com inbound marketing, marketing de conteúdo, enfim. Vamos começar pelo Ricardo. Eu acho que a Content Tools é uma ferramenta que dados já é um ponto de partida excelente para um advogado, certo? Eu depois até vou falar um pouquinho mais da Content Tools, mas acho que o primeiro ponto é o que a gente precisa para se inserir no digital, né? Então, entender os canais, os meios, não necessariamente precisar internalizar todo o processo. Então, poxa,
eu tenho um site, eu já tenho um blog, como que está essa minha estratégia de comunicação, como que eu consigo escalar, então buscar ajuda, né? Às vezes também querer internalizar tudo, é mais barato, ou fazer ali com o sobrinho, etc. É um barato que vai sair caro, se você não conseguir, você tem um conteúdo de qualidade, mas você não consegue, algo que o Alexandre comentou bastante, que ter a indexação, conseguir ser encontrado, de nada adianta você ter um conteúdo bom, né? Então, buscar parcerias que sejam eficazes nesse sentido, criar o seu domínio. Daí, um outro ponto também, muita gente acha que vou fazer o Facebook e resolveu. Rede social, ela é importante, está todo mundo ali, mas ela tem que ser vista muito mais como um direcionador de tráfego, né? É você poder conversar com ele na rede social, mas trazer ele para o seu próprio domínio, você conseguir fazer com que ele conheça a sua marca, ele invista o tempo dele dentro do seu site, ele navegue por todas as suas soluções, por todo o seu conhecimento em conteúdos por ali. Acho que criar o seu próprio domínio com carinho ali, esse seria o primeiro passo, junto a ter uma equipe, seja um cara de marketing realmente voltado para isso, ou uma agência, uma assessoria. Acho que esse acaba sendo o primeiro passo. Bom, queria já agradecer a participação aqui, né, e o convite da Sage. Eu sou um dos colunistas também do blog da Sage, que é muito legal aí a ferramenta. E a minha dica é o seguinte, começar, mesmo que seja abrindo só o Facebook e começando a fazer, você vai ver que você precisa ter uma organização melhor, você tem que daí preparar teu site, enfim, se quiser colocar alguém lá, um estagiário para fazer, mas ele não vai ter competência para fazer tudo, mas para começar, um escritório que tenha interface conosco, por exemplo, uma pessoa administrativa de gestão, para aprovar as peças e poder livrar aquele conteúdo ou de aprovação conosco, o projeto funciona muito melhor. E eu acho, assim, na meu ponto de vista, que é muito mais barato você contratar um terceiro que é altamente especializado, que vão ter vários profissionais de várias cadeiras, que vai ter cerca de 5 ou 6 profissionais diferentes, né? É o designer, é o programador, é o cara do link patrocinado, é o cara da rede social, o cara do conteúdo e tal. São pessoas que estudaram e fazem aquilo todos os dias. E vai custar o preço de você contratar um estagiário ou um funcionário. Só que você vai ter 5 ou 6 cabeças muito melhores pensando, né? Então, é uma conta que é legal ter uma pessoa interna para fazer a gestão e a interface. Isso eu acho que o projeto evolui bastante. Mas eu acho que contratar uma Contentus que vai fazer conteúdos fantásticos, vai preparar persona, vai focar no projeto, vai atingir o alvo, é muito legal. Eu iria sugerir isso aí. E se vocês, né, se der para colocar... Thiago, antes de encerrar o painel, pode aproveitar já, mete bronca no teu QR Code. Pessoal, só para vocês fazerem já um test drive. Exemplo, né? Na prática, Thiago. E aí vocês já possam fazer o escaneamento do QR Code e vocês já vão receber a palestra direto aí, vão cair numa landing page, e aí vocês vão entrar no funil de vendas da Incompany. Espero que eu consiga empurrar vocês, não no mau sentido, mas levar vocês lá para o meio do funil e daí depois no fundo do funil. Obrigado, pessoal. Agradecer, então, Ricardo, Alexandre e Ricardo. O Ricardo vai agora, né? É o próximo, então a gente inverteu aí. Vai ficar com ele aí falando da Contentus. Agradecer, lembrar, então, que para todo o conteúdo jurídico tem o blog.sagedv.com.br. Né? Então, lá vocês encontram aí de todas as etapas do funil, da prática jurídica, a gestão do escritório, a inovação, enfim. E agradecer, que seja um ótimo evento para todos. Obrigado. Obrigado.